O espetáculo vai começar. 1922, o centenário. Uma comemoração pelos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Realização: Associação Artística e Cultural Lua Bailarina. Direção Artística: Denise Almeida. Apoio: Prefeitura Municipal de Caçapava, Faria Tecidos e Gante. Figurino: Vanessa Podes e Cris Podes. Produtor executivo e coordenador técnico: Bruce William. Equipe técnica: Miguel Palmeira, Anderson Alan, Vinícius Cadalmo. Cenário: Laura Kiohara. Músicos convidados: Anderson Alan e Nahie Nunes. Professoras e coreógrafas: Bia Pires, Bruna Alessandra, Denise Almeida, Juliano Klinger, Kimberly Xavier, Laís Moraes, Marina Carsana, Mari Dourado e Milton Rodrigues. Cênica: Raquel Silva. Fotografia: Carol Bergman e Marco Vieira. Desde os primórdios da humanidade, a expressão artística é uma forma de comunicação muito importante. No início, os seres humanos utilizavam as paredes das cavernas para retratar as suas caçadas, as suas danças, as suas cenas cotidianas. Com o passar do tempo, a arte foi se desenvolvendo e ganhando outras funções. Já na antiguidade, a arte era símbolo de riqueza e elegância. Na Idade Média, ela foi usada como forma de decoração nas lindas igrejas e nos mosteiros. Durante muitos séculos, artistas foram responsáveis por registrar momentos históricos e retratar os rostos dos mais influentes monarcas e nobres da sociedade. Porém, a modernidade chegou, trazendo com ela mudanças na Europa inteira. Conflitos entre nações, conflitos e modificações políticas fizeram com que a sociedade tivesse outra visão de arte. Por isso, impulsionados pelos avanços tecnológicos daquela época, os artistas modernos se passaram a usar a arte como uma ferramenta diferente, uma ferramenta de expressão, trazendo as suas angústias e inquietações. Essa nova forma de se expressar se espalhou pela Europa inteira e também pelo mundo todo. Vários artistas, principalmente aqui na América, Estados Unidos, Brasil e no México. É essa história que nós vamos contar para vocês hoje. Vamos relembrar como toda essa arte moderna nos influenciou. Começando com uma artista muito importante. O nome dela é Frida Kahlo. Frida Kahlo é uma artista latino-americana. E ela traz as suas pinturas inspirações que traz um pouco do folclore, a sua cultura e o seu autorretrato. Acompanhe.
pouco louco, poquitito louco. Eu fico tão confuso, eu entro em parafuso. Me alegro e deduzo que sou mesmo um pouco louco. Tô louco e não me engano, e me sinto um pouco insano. Se tudo faz sentido, De nada mais duvido, e na cabeça um giro. Somos só um pouco loucos. Vai com tudo, Miguelito! Um pouquinho louco. A arte moderna é um conjunto de expressões artísticas inovadoras que surgiu na Europa no final do século XIX, espalhando-se pelo mundo até meados do século XX. Esse novo modo de criar consolidou-se no Brasil com a Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo. A iniciativa brasileira estava conectada a outros movimentos semelhantes que também ocorriam por toda a América Latina. O México, por exemplo, foi um dos países latino-americanos que também teve um período modernista muito vibrante. Uma das artistas mexicanas mais relevantes dessa época foi Frida Kahlo. A pintora se inspirou na cultura popular de seu país e procurava redefinir a identidade nacional através de um estilo surrealista. As obras de Frida influenciaram muitos artistas, inclusive brasileiros, e transmitem muito de sua biografia. Ela pintou sobre seus sentimentos, sobre ser latina e sobre ser mulher. Sua sensibilidade tão autêntica e marcante segue inspirando mulheres que buscam novos significados em suas próprias histórias. Frida segue motivando mulheres que buscam força e beleza para seguirem criando. Cristo de fierro, llorona mis penas, le conté yo. A un santo Cristo de fierro, llorona mis penas, le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? No creas que porque canto, llorona, tengo el corazón alegre. No creas que porque yo canto, llorona, tengo corazón alegre. También de dolor se canta, llorona, cuando llorar ya no se puede.
Llorona, 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 Além de Frida Kahlo, outras mulheres modernistas marcaram a história da arte com seus grandes feitos. No Brasil, muitas artistas foram fundamentais para o crescimento do movimento modernista. Uma delas foi Tarsila do Amaral, a pintora que melhor alcançou as aspirações brasileiras de expressão nacionalista nesse estilo artístico. Tarsila ficou conhecida por representar diversos elementos da cultura e das riquezas naturais do Brasil em suas obras, com cores vibrantes e um traço inconfundível. Sua maneira única de se expressar é reconhecida internacionalmente e revela que olhar para nosso país de forma carinhosa pode nos tornar mais criativos. Tarsila notou que na vegetação típica, nas paisagens naturais e na doçura e cor das frutas existem características únicas que nos encantam diariamente.
praia. Então caia, caia, caia na minha praia. Então caia, caia, caia mamão papaya. Então caia, caia, caia na minha praia. Na pequena tela chamada A Cuca, Tarsila do Amaral nos faz abandonar o mundo da realidade pelo da abstração. Faz viver diante de nós seres fantásticos em meio a plantas de formas rudimentares, como deviam ser as plantas e animais de um passado antigo do nosso planeta. A Cuca é uma das mais belas obras de Tarsila. É anterior à sua fase antropofágica, antecedendo as suas formas fantásticas. Está ligada à infância de Tarsila, quando na fazenda da família ela ouvia histórias de mitos e lendas do folclore brasileiro. Embora o folclore nacional apresente uma cuca malvada, afeita a assustar as crianças desobedientes, a cuca presente na obra da Tarsila parece ser bem dócil e receptiva com seus grandes olhos. Tarsila insere nesta obra aquilo de que tanto gostava, as cores e a magia das formas, mostrando uma fauna e uma flora bem peculiares. É a sua fase do colorido bem brasileiro. Ela conta que já amava essas cores das festas populares do interior paulista desde a sua infância passada na fazenda. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. A cuca é malvada e se fica irritada, a cuca é zangada, cuidado com ela. A cuca é matreira e se fica zangada, a cuca é danada, cuidado com ela. Que mágica foi essa que todo mundo viu? Rabo de jacaré e um olhar sombrio. Tem gente que com ela se assusta, coitada dessa bruxa. Não tenha medo da cuca, não tenha medo da cuca, não tenha medo da cuca, não tenha medo da para, 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 para. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega e pega daqui e pega de lá.
Apesar de Tarsila ser a pintora modernista brasileira mais famosa, ela não era a única e não estava sozinha. Ao lado de Anita Malfatti, Menotti Del Picchia, Mário de Andrade e Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral integrou o Grupo dos Cinco, elenco que revolucionou a arte brasileira. Tarsila foi fundamental na formação do movimento estético conhecido como antropofagia, o conceito artístico mais radical desse período. Com o intuito de se afastar dos temas abordados na arte europeia, os modernistas antropofágicos se empenharam em criar uma estética tipicamente brasileira. Para isso, utilizaram a metáfora da alimentação, na qual se alimentam da arte estrangeira, mas, ao metabolizar essa cultura antiga, ao digeri-la, acabam dando origem à nova cultura brasileira, nutrida pela tradição, porém transformada ao passar pelo corpo dos artistas brasileiros. O Grupo dos Cinco pretendia abalar o conservadorismo artístico da época, incentivando um modo diferenciado de arte moderna. Buscavam promover a cultura brasileira, o uso de estilo não especificamente europeus e a inclusão de referências indígenas, folclóricas e tradicionais do Brasil. Tarsila do Amaral foi a integrante do Grupo dos Cinco que melhor conseguiu demonstrar as referências da sua infância
em suas criações. Sobre essas inspirações, Tarsila escreveu uma carta em 1923. Me sinto cada vez mais brasileira. Quero ser a pintora do meu país. Como sou grata por ter passado toda a minha infância na fazenda. As memórias desses tempos tornaram-se preciosas para mim. Eu quero, na arte, ser a garotinha de São Bernardo, brincando com bonecas de palha. Tem uma bonequinha assim, ela veio de Paris pra mim. Ela tem um lindo chapéu e também um amor de véu. Eu boto ela em pé, não cai. Ela diz mamãe, papai. Mas um dia sem razão escorregou e caiu no chão. Quebrou o rostinho dela e também o dedinho do pé. Eu levei ela no doutor, que sabia curar sem dor. A bonequinha chorou, chorou, e eu também chorei, chorei. Só depois que ela sarou, eu brinquei, brinquei. Glória Groove. Fora da caixa, tão bonitinha. Muito prazer, a sua bonequinha. Minha escova, meu gloss, meu V3 e meu de chava. Cabei tudo na minha bolsinha da Gucci. Olha meu Gucci, essa boneca não faz cuti-cuti. Só sabe, esse é meu mood. Se apaixona, mas não se ilude. E desce com o balão na mão. A boneca é zica. Joga a mãozinha pro alto que a brincadeira já vai começar. E a bonequinha tá cheia de graça. Ela não brinca, ela pirraça. Ela é zica, ela esculacha. A bonequinha tá fora da caixa. A bonequinha não sabe brincar, a bonequinha não sabe brincar. Chega no baile, eu compro ela, desce, ela sobe, mas nunca vai se apaixonar. A bonequinha não sabe brincar, a bonequinha não sabe brincar. Chega no baile, eu compro ela, desce, ela sobe, mas nunca vai se apaixonar. Apesar da Semana de Arte Moderna de 1922 ter ficado muito conhecida pelas pinturas, também houve exposições de outras linguagens artísticas como poesia, escultura e música. As apresentações musicais mais marcantes foram de Heitor Villa-Lobos, o compositor descrito como a figura criativa mais significativa do século XX na música erudita brasileira, que acabou reconhecido como o compositor sul-americano mais conhecido de todos os tempos. Villa-Lobos foi o principal responsável pela descoberta de uma linguagem peculiarmente brasileira na música, sendo considerado o maior expoente da música do modernismo no Brasil, compondo obras que possuem nuances das culturas regionais brasileiras, com os elementos das canções populares e indígenas.
O compositor compartilha referências culturais com outros artistas da época, como, por exemplo, Cândido Portinari, um dos artistas modernistas com maior reconhecimento mundial. Semelhante a Villa-Lobos, Portinari demonstra em sua arte temas que retratam o folclore, a cultura popular e cenas cotidianas com hábitos e brincadeiras típicas da época. As composições de Heitor Villa-Lobos foram influenciadas tanto pela música folclórica brasileira quanto por elementos estilísticos da tradição clássica europeia. Villa-Lobos tinha temperamento inquieto, empreendeu desde cedo em escapadas pelo interior do Brasil, sendo essas as primeiras etapas de um processo de absorção de todo o universo musical brasileiro. Já no auge de seu estilo, em 1922, Villa-Lobos participou da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, apresentando-se em 3 dias com 3 diferentes espetáculos. Da mesma maneira, a música também inspirou Di Cavalcanti para criar Samba, uma tela modernista que revelava o arrojo estético, técnico e a ousadia na opção temática para a representação da cultura popular. Di Cavalcanti contribuiu significativamente para distinguir a arte brasileira de outros movimentos artísticos de sua época, através de suas obras reconhecidas por cores vibrantes, formas sinuosas e temas tipicamente brasileiros como carnaval, música e tropicalismos em geral. A música de Villa-Lobos e a pintura de Di Cavalcanti dialogam sobre as condições em que vivia o povo brasileiro na primeira metade do século XX,
assim como os costumes e a cultura. É capaz de se abandonar? Deixar de mentir, pelo menos pra si. Será? Que é capaz de aceitar que não é seu corpo, seu cabelo, a sua quase mulher, seu trabalho, nada disso é seu. É capaz de abandonar a preocupação. Você não precisa possuir nada. Você não possui nada. Você não tem nada. É capaz de se abandonar. Aceitar o que é real. Dance. Já que se propôs a dançar, dance. Mas se abandone. Apesar de ser uma das pintoras mais relevantes do modernismo brasileiro, Tarsila do Amaral não esteve presente na Semana de Arte Moderna de 1922. No entanto, sua filiação ao modernismo ocorreu logo em seguida. Antes, porém, a pintora teve uma formação tradicional, isto é, acadêmica. Estudou desenho e pintura em Paris. A obra A Lua pertence à fase antropofágica de Tarsila. Nessa fase, ela pintou telas com teor onírico, pintou seus sonhos e devaneios. Nota-se a presença forte da lua, com um cacto que também é interpretado como uma figura humana solitária, assistindo ao espetáculo do astro no céu.
A lua, quando ela roda, é nova, crescente ou meia lua, é cheia. E quando ela roda, minguante meia, depois é lua novamente, bis. Quando ela roda, é nova, crescente ou meia lua, é cheia. E quando ela roda, minguante meia, depois é lua novamente. Quem diz que a lua é velha, mente quem diz que a lua é velha, mente quem diz. A lua, quando ela roda, é nova, crescente ou meia lua, é cheia. E quando ela roda, minguante meia, depois é lua novamente. Quando ela roda, é nova, crescente ou meia lua, é cheia. E quando ela roda, minguante meia, depois é lua novamente. Quem diz que a lua é velha, mente quem diz que a lua é velha, mente quem diz. Mesmo que Tarsila seja considerada a modernista brasileira mais famosa, ela não foi a primeira. Anita Malfatti foi uma artista considerada pioneira da arte moderna do Brasil. Sua primeira exposição individual ocorreu em 1914, em São Paulo, mas a de 1917 é a mais famosa devido à sua importância para o modernismo brasileiro. A artista participou da Semana de Arte Moderna de 1922, evento artístico em comemoração ao centenário da independência do Brasil e responsável por divulgar as novas tendências da arte brasileira. Movimento que rompeu com a arte tradicional para criar uma arte inovadora, independente e nacional. A artista teve seu auge no modernismo, mas com a maturidade artística optou por fazer uma arte mais espontânea. Em seu retrato pós-impressionista Dora, Rainha do Frevo, demonstra o mesmo interesse de outros modernistas em enaltecer a cultura popular e o folclore em suas obras.
Tanto Anita Malfatti quanto Tarsila do Amaral foram especialistas em apresentar de forma criativa e inovadora as belezas do Brasil em suas obras. Só não se encantou quem nunca viu um manacá da Serra florido. Com flores que nascem brancas, ficam rosadas e morrem roxas. Típico da Mata Atlântica brasileira, o manacá da Serra é natural da mata litorânea do Sudeste. Na tela Manacá de Tarsila, as flores são representadas de maneira delicada e lúdica, em uma harmoniosa combinação de cores. Originalmente, o manacá possui apenas um tom de roxo, mas na obra, a artista explora tonalidades extras. A obra apresenta ainda uma liberdade artística presente nas pétalas desiguais, que caracterizam a representação de arte. ensinou que o canto é um perfume do pensamento voando lento. E o perfume é a asa da flor. Me ensinou que o canto é um perfume do pensamento voando lento. E o perfume é a asa da flor. Me ensinou que o canto é um perfume do pensamento voando lento. E o perfume é a asa da flor. O Morro de Favela, obra da pintora brasileira Tarsila do Amaral, faz parte de sua fase pau-brasil, fase em que a artista mostra uma grande exuberância de cores em seu trabalho. Quando Tarsila esteve na cidade do Rio de Janeiro por volta de 1923, ali já surgiam as primeiras favelas, o que também lhe serviu de inspiração. A composição apresenta diferentes planos e diversos elementos de uma paisagem urbana da época. Em primeiro plano, encontra-se a vegetação, tão peculiares à obra da artista.
À época, a população pobre foi obrigada a ceder lugar na cidade para a revitalização dos centros. Essas pessoas foram empurradas para os morros, vivendo ali como marginais, sem direito às benesses do progresso presente nas partes ricas da cidade. Apesar de sua denúncia, o quadro da artista mostra beleza, tranquilidade e harmonia. A magia das cores presentes na tela transforma a favela num lugar idílico, como tudo o que Tarsila retratava com seus pincéis. Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar que aqui onde agora está, esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que eu, Mato Grosso e Joca, construímos nossa maloca. Mas um dia, nem quero me lembrar, veio os homens com as ferramentas, o dono mandou derrubar. Peguemos todas nossas coisas e fomos pro meio da rua apreciar a demolição. Que tristeza que eu sentia, cada talva que caía doía no coração. Mato Grosso quis gritar, mas em cima eu falei: os homens estão com a razão, nós arranja outro lugar. Só se conformemos quando Joca falou: Deus dá o frio conforme o cobertor. E hoje nós pega a palha nas gramas do jardim, e pra esquecer nós cantemos assim. Cândido Portinari foi um artista plástico muito relevante para o modernismo brasileiro. Por ter nascido no interior de São Paulo, suas obras carregam muitas referências de uma infância rural.
Sua trajetória artística inclui pinturas, desenhos e grandes painéis reunindo mais de 5.000 obras. Em Retirantes, obra de 1944, Portinari aborda o tema da migração nordestina, triste realidade de uma parte da população brasileira que deixa seu lugar de origem em busca de melhores condições de vida em outras partes do país. A pintura exibe uma família de retirantes nordestinos que estão se deslocando de sua terra a fim de fugir da seca, fome, miséria e falta de perspectiva. O pintor retratou o grupo de maneira sombria e triste. A paleta de cores dá ênfase à atmosfera fúnebre que envolve a cena. Os corpos muito magros traduzem a fome daquele povo e as expressões nos rostos dão conta de expor o desespero daqueles que lutam pela sobrevivência num país tão desigual. Fiz um pandeirinho de lata de doce e comecei a cantar com meu pai, já cantava. E com 9 anos de idade eu já entrei na profissão e já sabia cantar alguma coisa. O corpo de embolada é mais rápido, porque o corpo de embolada é aquela embolada rapidinha, bem rápida. E o violeiro não, é mais lentioso, ainda vai afinar a viola para poder cantar, né? E a gente que canta como não é só pegar o pandeiro e já mandar a rima no ar já. Eu vou dançar, eu vou dançar um forró, eu não vou dançar só, eu vou arrumar meu pai. Eu vou dançar um forró, eu não vou dançar só, eu vou arrumar meu pai. Eu vou dançar um forró, eu não vou dançar só, eu vou arrumar meu pai. Eu vou dançar um forró, eu não vou dançar só, eu vou arrumar meu pai. Eu vou dançar um forró, eu não vou dançar só, eu vou arrumar meu pai. Eu vou dançar um forró, eu não vou dançar só, eu vou arrumar meu pai. Um exemplo de modernista fora do padrão brasileiro foi Ismael Nery. Estudou na mesma escola de arte frequentada por Tarsila. No entanto, desenvolveu um estilo próprio. Diferente de outros artistas da época, Nery não buscava uma identidade nacional e se identificava mais com um cubismo. O cubismo é um movimento artístico que faz parte do modernismo e é marcado pela representação de figuras da natureza a partir do uso de formas geométricas, promovendo a fragmentação e decomposição dos planos e perspectivas. O artista cubista deixa de ter o compromisso em utilizar a aparência real das coisas. A arte cubista é considerada uma arte mental, onde cada aspecto da obra deve ser analisado e estudado de modo individual. O autorretrato de Ismael Nery expõe um homem sozinho,
fragmentado e refletido, características que podem estar ligadas à sua personalidade. Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. Eu fico ali sonhando, acordado, juntando o antes, o agora e o depois. Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho. Não sou nem quero ser o seu dono. É que um carinho às vezes cai bem. Eu tenho os meus desejos e planos secretos. Só abro pra você, mais ninguém. Porque você me esquece e some. E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganha? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Onde está você agora? Quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana ou não está madura. Yeah, 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 yeah. Onde está você agora? Anita Malfatti também se inspirou em expressões internacionais antes de consolidar seu estilo. Na tela A Japonesa, a artista demonstra que mesmo ao retratar a cultura do Oriente distante, é possível transmitir brasilidade nos traços, nas cores e na textura da pintura com sua maneira única de criar. Tarsila do Amaral e Anita Malfatti foram pioneiras da arte moderna brasileira e estavam muito à frente de seu tempo. Foram mulheres que utilizaram sua criatividade e sua coragem para transformar a arte em algo mais autêntico. As vidas e as obras dessas mulheres foram e continuarão sendo uma luz para mulheres dos nossos tempos, que ainda sonham em viver da própria arte de maneira digna, que sonham em ser respeitadas em suas profissões e que almejam se expressar livremente.
A Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artístico-cultural que ocorreu em São Paulo no ano de 1922. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposições de obras de pintura e escultura e palestras. Os artistas propunham uma nova visão social e artística a partir de uma estética inovadora, inspirada nas vanguardas europeias, mas com características nacionais inéditas. Em 2022, a comemoração do centenário da Semana da Arte Moderna é uma oportunidade de repensar e ressignificar a forma de fazer arte nacionalmente. Através da expressão dos artistas modernistas brasileiros, é possível trilhar novos caminhos para que a autenticidade semeada em 1922 germine e floresça no coração dos artistas que fazem música, dançam, pintam e cantam no Brasil de hoje. Que sigamos antropofágicos. No teto vermelho neon, vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Na boca vermelho seja, no teto vermelho neon, vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver ela rebolando até o chão. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver ela rebolando até o chão. No teto vermelho neon, vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Na boca vermelho seja, no teto vermelho neon, vermelho que nem a lanterna traseira da nave que toca esse som. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver ela rebolando até o chão. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver ela rebolando até o chão.
1922, o centenário, uma comemoração pelos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Realização: Associação Artística e Cultural Lua Bailarina. Direção Artística: Denise Almeida. Apoio: Prefeitura Municipal de Caçapava, Faria Tecidos e Gant. Figurino: Vanessa Podes e Cris Podes. Produtor executivo e coordenador técnico: Bruce William. Equipe técnica: Miguel Palmeira, Anderson Alan, Vinícius Cadalma. Cenário: Laura Kiyohara. Músicos convidados: Anderson Alan e Narie Nunes. Professoras e coreógrafas: Bia Pires, Bruna Alessandra, Denise Almeida, Juliano Klinger, Kimberly Xavier, Laís Moraes, Marina Carsana, Mari Dourado e Milton Rodrigues. Cênica: Raquel Silva. Fotografia: Carol Bergman e Marco Vieira.